Olá, boa noite a todos, a todas. Hoje é o dia 8 de novembro de 2023 e esse é o nosso encontro, nossa palestra, nossa meditação número 139. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. A gente tenta toda semana, sempre que possível, nas quartas-feiras, fazer esse encontro. O tema de hoje é preciso evoluir no microcosmo, para sobreviver no macrocosmos. Então vamos tentar compreender isso aí, que é muito importante para o processo evolutivo de cada um de nós. No nível de consciência que a gente normalmente está, na vigília, no mundo da matéria, da terceira dimensão, nós temos uma percepção muito limitada da realidade, que é através dos nossos 5 sentidos físicos. Então, fica uma condição muito limitada. A gente esquece, por exemplo, que nós somos, como tudo que existe no universo, tudo é energia. Como fala a própria física, a matéria não é nada mais do que a energia condensada. A gente pode perceber essa realidade olhando para a água. Então, uma pedra de gelo é matéria tridimensional. Quando você aquece um pouco, ela já se transforma no elemento água. Se você aquece mais, ela se transforma no elemento ar. E se aquece mais ainda, ela se transforma num plasma, que é um éter. Então, observe isso, que na realidade, quando a gente está em pé, apenas o solado dos nossos pés, a sola dos nossos pés, encontra-se na terra física, na superfície da terra. E que todo o resto do nosso corpo, ele se encontra no elemento ar, e vamos chamar assim no elemento éter, que é o termo antigo, da sabedoria antiga, e que hoje a gente chama de campos eletromagnéticos. Então a gente está totalmente envolto fisicamente, energeticamente, com os nossos corpos sutis, em campos eletromagnéticos. E a gente já sabe as influências magnéticas causadas pelos campos magnéticos, que são provenientes dos movimentos planetários, do movimento da Lua, por exemplo, de forma muito poderosa no planeta Terra, influenciando não apenas as marés físicas da água, mas também, como foi descoberto recentemente, existem marés magnéticas na atmosfera da Terra. Então, da mesma forma que existe um movimento contínuo das águas, dos mares e oceanos, existe também uma movimentação dos campos magnéticos da atmosfera da Terra. Nós percebemos com clareza a influência da luz do Sol, não apenas como um aspecto de fotossíntese que alimenta as plantas e que, por sua vez, gera o oxigênio, mas também ela tem uma influência, por exemplo, na nossa psique, no nosso humor, nos nossos aspectos mentais, emocionais. Sem aprofundar, porque é muito complexo, a gente sabe as influências dos astros
quando eu menciono astro, nós estamos falando dos astros do nosso sistema solar, né? Que são, além do Sol, Mercúrio, Vênus, a Lua, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, a posição desses planetas, né, tem uma influência peculiar dependendo do nosso mapa natal, né, da hora e do local onde nós tivemos a primeira respiração. Então, isso aí gera um campo informacional, vamos chamar assim, né? A gente recebe uma carga energética, informacional, magnética ou etérica, né? No momento que a gente sai do útero da mãe e recebe o primeiro influxo de oxigênio da atmosfera da Terra. Além disso, existe uma influência ainda mais distante, que também é estudada na astrologia, que é a influência das eras zodiacais, né? Das constelações zodiacais. Então, por exemplo, nós estamos nós estamos ainda no início da era de Aquários, que começou no ano 2012, e essa configuração das estrelas da constelação de Aquários, elas geram uma sopa, vamos supor assim, energética ou quântica, que interfere diretamente nos campos magnéticos do nosso planeta e, consequentemente, do microcosmos que cada ser humano é. Então, nós somos como fazendo uma analogia simplista, né, para facilitar a compreensão, é como se a gente fosse uma gota de água, que a gota de água ela tem uma membrana que a gente chama de alma, o campo áurico, né, o aura. Ela tem uma membrana e a gota d'água é individualizada, né? E ela faz parte de um oceano com a quantidade incalculável de gotas d'água. Só que vamos imaginar que a gota d'água é uma gota desperta, né? Então ela sabe que ela é ela como uma célula individualizada, mas também ela compreende intuitivamente que ela faz parte do universo maior, infinitamente maior, que é o oceano. O que ocorre no momento atual da humanidade foi uma perda de conexão com a natureza divina. Então o ego, ele cresceu demais, ele acha que o que é o ego? O ego é a nossa parte mental, analítica, intelectual e a parte emocional, que basicamente a gente traz isso já de outras encarnações, né? É esse o campo, a matriz informacional que a gente vai carregando das outras encarnações e evidentemente vão sendo complementadas durante a presente encarnação de cada um de nós. Então, com a perda da consciência de unidade, que hoje se chama estado de consciência iluminado, desperta, da quinta dimensão. Por que é quinta dimensão? Porque no momento que nós estamos na vigília, a gente está numa dimensão vibracional muito baixa, né, que é o mundo da matéria. Quando a gente dorme e a gente desencarna, vai para uma outra oitava superior vibracional, chamada de plano emocional, plano astral. Então, esses dois planos aí, da terceira dimensão e da quarta dimensão,
o ser humano exerce o seu direito de livre-arbítrio, né? De fazer as escolhas, boas ou más, depende do estado de consciência da pessoa, e ele vai sofrer as benesses ou as consequências negativas, porque ele está submetido a uma lei cósmica, uma lei universal, chamada lei do karma, da ação e reação. Então, essa lei cósmica, ela interfere diretamente no microcosmos, que é o ser humano. Então, à medida que a pessoa vai expandindo a consciência, ela vai tendo a compreensão do que é o correto, e esse correto não tem a ver com moralismo ou questões humanas, mas tem a ver com o respeito e a aderência às leis cósmicas perfeitas e acabadas, absolutas, de uma consciência divina, que no mundo ocidental chama Deus, né? Então, dentro desse processo, aqui na Terra, com esta humanidade, existe, como nós já falamos, a nível individual, a sua decisão de livre-arbítrio, mas você está submetido a uma lei maior, e esta lei, ela é carregada pelos campos eletromagnéticos que irradiam sobre o planeta Terra. Acontece que, dentro do plano evolutivo macro terrestre, do globo terrestre e da humanidade, cada era zodiacal traz uma sua emanação, a sua irradiação magnética, que contribui para o processo evolutivo da humanidade como um todo. Não da humanidade separada por nação, por ideologia, por religião, como a gente percebe aqui, né? Mas a humanidade é uma só espécie. Então, na realidade, quando existe uma guerra, como está havendo em várias partes do planeta, a gente só escuta das mais recentes, né? Mas existem aí umas 50 guerras, e elas são manipuladas pelas grandes potências, porque observa aí uma potencialidade de negócios, geralmente de vendas de armas militares, né? Então, o que acontece? Na era de Aquários, que é uma era que nós estamos entrando agora, como já foi falado, existe uma nova configuração magnética mais elevada, com o propósito de elevar o nível da consciência da humanidade como um todo, e evidentemente das suas partes, que são cada um de nós, a um novo patamar vibracional e também de consciência. É como se fosse assim, fazendo mais uma analogia para facilitar. Quando a pessoa imagina uma onda do mar e você está surfando numa prancha, né, na praia. Quando você entra no ritmo, na harmonia da onda, a onda te leva sem esforço. Você vai prazerosamente, facilmente, sem energia, você é levada pela onda, porque você está na mesma harmonia, na mesma frequência da onda. Mas quando você perde esse sincronismo da onda, você faz um esforço enorme, bate, nada e praticamente não sai do lugar. Então, o que está acontecendo agora é exatamente isso. A vibração planetária e do sistema solar está aumentando por causa das novas vibrações da era de Aquários, como também da energia, alinhamento com a constelação das Pleiades, que nós fazemos parte. Então está
havendo um aumento vibracional a uma oitava superior, vamos fazer uma analogia de quinta dimensão, isso vai durar 2.000 anos, e a humanidade está aqui se debatendo, controlada pelo ego egoísta, com guerras, com maledicências, com materialismo, né? Você vê que as pessoas estão perdendo a sua percepção da realidade, né? Qual o sentido que faz a gente reencarnar nesse planeta que parece uma loucura, olhando de fora, se é para nascer, crescer, pagar conta, adoecer e morrer, né? Então, pelas forças materialistas que existem hoje dominando o planeta, né? Principalmente através do materialismo, da compra incessante de materiais, de poder, de política, etc., que a humanidade se esqueceu e foi ajudado a esquecer de qual é o seu propósito de encarnar neste planeta maravilhoso, que contém todos os elementos da natureza. Então, quando Jesus falou que retornaria, nós já conversamos sobre isso antes, ele disse que voltaria quando nós víssemos um homem carregando uma jarra de água, né? E lá na casa que ele entrasse, lá ele estaria. Evidentemente, o mundo é simbólico. Então a gente precisa compreender, decodificar os símbolos, os arquétipos, né? Para que você consiga perceber a realidade inferior que é projetada através do símbolo, né? Por exemplo, né, uma marca de uma roupa é um símbolo, né? Então você compra uma roupa da Nike, por exemplo, que é só um tracinho assim, porque aquilo representa um símbolo, representa status, valor, etc. Então, nesse processo natural cósmico, macrocósmico, independente da nossa vontade, da nossa compreensão, do nosso saber, nós fazemos parte deste oceano vibracional. Então, torna-se fundamental que a gente procure evoluir, porque é um estado interno, peculiar, eu diria até instintivo, como fosse um instinto da busca pela transcendência, pela elevação da consciência. Então, nesse processo natural, as pessoas estão se questionando cada vez mais, né? Não apenas qual é a minha vocação, mas sim qual é a minha missão, o meu propósito, né? As pessoas tendem a confundir vocação com missão, com propósito. A vocação, de uma forma didática, é aquele conjunto de atributos que a gente traz naturalmente, por exemplo, saber ter facilidade para matemática, ou para pintura, ou para música, ou para qualquer outra coisa, né? Isso aí são as vocações, ou para esporte, seja tantas vocações que as pessoas têm. Então, essas vocações, na realidade, são condições que a pessoa já exerceu como profissão, por exemplo, noutras encarnações, ficou um mestre naquela atividade e, evidentemente, para ele, nesta encarnação, é o caminho de menor resistência, o caminho de maior facilidade para ele. Então, esta é a vocação. Só que nós estamos num processo de evolução a nível da alma, não apenas a nível físico. E a nível da alma, que está num processo evolutivo, a sua missão
além de contribuir para a sua evolução individual, ela é também um instrumento para que você possa ajudar outras pessoas que estão na busca espiritual. Então a missão é algo muito mais espiritual, vamos dizer assim, né? Não necessariamente que seja a sua vocação natural. Isso pode funcionar assim nos primeiros setênios da sua vida, né? Até os seus 30, 40 anos, por aí. Mas depois você recebe um impulso evolutivo espiritual que é de procurar ajudar outras pessoas e, evidentemente, fazendo bem, você recebe o bem, porque é assim que funciona a lei do karma, né, que nós já falamos. Então, esse processo de aceleração do despertar da consciência através do aumento vibracional das energias que nós estamos recebendo no planeta Terra, que nos afetam, ele está de forma cada vez maior e potencializadas à medida que o tempo vai passando. Então, daqui a 10 anos, essa energia é ainda maior. Na verdade, ela vai evoluindo quase que diariamente, né? Então, você observa que antes dessa explosão de tecnologia que existe hoje, que é usada para o bem e para o mal, né? Existiam doenças que não eram as que se manifestam mais hoje, né? As pessoas há 100 anos atrás morriam de tuberculose e de outras coisas mais, né? Hoje são doenças muito mais de fundo emocional, psíquico, por exemplo, ataque cardíaco, AVCs, né, derrames, problemas de diabetes, tem uma componente emocional muito grande. Além das doenças que antes não existiam, tipo o espectro autismo, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, níveis absurdos de ansiedade, de depressão, de suicídio, né? Então você vê que são doenças novas que a gente precisa perguntar o que está acontecendo a nível planetário, porque isso não é uma particularidade em um país ou de outro. Na verdade, elas são muito piores no mundo ocidental, que é muito mais competitivo do que cooperativo, né? Então são todos esses aspectos que surgiram nos últimos 30 anos de forma mais visível, mais clara, né? Através das várias pesquisas médicas sobre os temas. Esse processo, na realidade, ele vai se acelerar. Então nós vamos ver cada vez mais pessoas ansiosas, depressivas, hiperativas, né? Pessoas perturbadas mentalmente, maior consumo de narcóticos, né? Que o narcótico, na realidade, é uma fuga para o abismo, na realidade. Como as pessoas, eu estava vendo hoje, né, que nos Estados Unidos está cada vez mais sendo aprovado o uso de cannabis de forma recreativa, né? Então, eu tenho uma visão, tanto quanto conservadora, que a gente deve fugir de tudo que que vicia, né? Então você tem que evitar o açúcar, que vicia, que engorda e vicia, refrigerantes e outras coisas, né, que causam vício, né? Você fica dependente, fica escravo, né? E evidentemente, dependendo do tipo de droga, ela vicia com uma, duas usos, né? Você não pode, você vira escravo com 2, 3 experiências só, né? Então, é por esta razão, essa nova vibração magnética, que
que nos atinge como espécie é que a gente tem recebido ajuda espiritual de seres de consciência muito elevadas, né, que são chamados de anjos, seres de luz, né? Existem também influências de seres extraterrestres, até em alguns casos de ordem física. Então a gente tem hoje muito contato, né, como essa terapia de frequência de luz que nós canalizamos, como a meditação que a gente vai fazer daqui a pouco, com a ajuda, né, de seres de luz, tipo pleiadianos, sirianos e outros mais, que estão como agentes de saúde cósmicos, né, harmonizando as energias do nosso campo áurico, do campo emocional, do campo mental, e você harmonizando essas energias psíquicas, humanas, ela evidentemente, por um processo chamado causação descendente, ela interfere positivamente na harmonização energética e biológica do ser humano. Então, como essa vibração mais alta está ocorrendo, então é possível que seres de luz possam vibrar, mergulhar nessa energia mais alta e procurar ajudar, ainda respeitando o livre-arbítrio de cada ser humano, porque nós estamos ainda numa fase, usando uma terminologia espírita, de expiação em provas, né? Como se a Terra fosse um purgatório. E daqui a 2000 anos, aproximadamente, um pouco menos, nós teremos uma nova humanidade depurada, onde deve continuar apenas a humanidade que despertou a consciência, no nível do espírito, das leis espirituais, e aqueles seres, aquelas almas, que não conseguiram se adequar, usando o seu livre-arbítrio, a essas novas vibrações, elas vão ser atraídas lá pelo ano 2600, quando vê o retorno do planeta Nibiru, o Absinto, e eles serão sugados e levados para outro planeta numa vibração compatível com o seu nível de consciência mais baixo, né? Então, o livro Apocalipse e tantos outros livros falam sobre esse processo de transição da era na Terra, de expiação em provas para regeneração, né? E depois dessa regeneração, que é uma fase intermediária, então existe uma ascensão, né? É como se nós virássemos anjos, né? Se tem corpo na base do carbono é uma discussão ainda existente, né? Muito bem. Nós temos, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode fazer agora aí pelo chat. Se não, a gente continua e vamos fazer a nossa meditação MAP, que significa Movimento Ascensional Planetário. Para aqueles que ainda não sabem, né, isso é um presente da Grande Fraternidade Branca, a hierarquia espiritual, que, respeitando o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, ela procura ajudar aquelas pessoas que estão na busca espiritual, que concordam, que invocam essas forças angelicais, celestiais, para que trabalhem na harmonização dos seus campos individuais, né, nosso campo etérico, emocional e mental, nossa aura ou nossa alma. E também, além disso,
que é feita basicamente pelos pleiadianos, no nível mental, pelos Cherokees no plano astral, harmonizando o nosso corpo astral, emocional, harmonizando nossas emoções, que são muitas vezes caóticas, né? Precisa de um equilíbrio. E existem os sirianos, que fazem um trabalho muito importante, porque a gente vem, nós seres humanos, estamos vindo de muitas e muitas encarnações, dezenas, talvez centenas de encarnações, em níveis vibracionais muito baixos, nível de consciência muito baixo. Então, a gente tem muito trauma, muito medos ancestrais. Então, essas memórias, esses registros informacionais ficam presentes, gravados no nosso cerebelo, que é uma memória que faz parte do cérebro reptiliano, do tronco encefálico, e funciona como um setor, uma forma de proteção física, né? Por exemplo, você morreu caindo, foi empurrado de um despenhadeiro, por exemplo, né? Então você fica com medo de altura, é natural. Só que muitas vezes o trauma, no momento presente, ela afeta a sua vida pessoal, você não consegue subir num prédio, consegue andar de avião, etc., né? E o grande problema, o grande desafio é que a maioria desses traumas são inconscientes, você não lembra deles conscientemente. Eles estão ali debaixo do tapete, né? Eu lembro bem de uma lembrança que eu tive numa cerimônia com a ayahuasca, em 2006, onde eu lembrei sendo queimada viva. Eu era uma mulher celta, provavelmente onde hoje é Escócia ou Irlanda, por ali. E como curandeira eu fui queimada viva pela Santa Inquisição, né? E eu carregava esse trauma inconsciente, não lembrava dessa vida. E quando eu acessei as minhas memórias ancestrais, isso aí veio muito forte, né? Com muita emoção, muito choro, né? E uma catarse muito grande. E aí, nesse momento, foi que eu me conectei, naquele instante, ao eu superior, né? Por um bom momento. Foi quando nós recebemos as informações da terapia frequência de luz, que usam como co-criadores, como parceiros, né? Os seres de luz, os pleiadianos, os Cherokees e os sirianos. Então, esta meditação ela é livre, né? Qualquer pessoa pode invocá-la. Então eu pessoalmente e os seres de luz pedem a você que seja você também um agente de divulgação, né? Ensine outras pessoas a usar esses mantras, né? Ele é aparentemente muito simples, as coisas da natureza aparentemente são muito simples, né? Então você veja como é que uma sementinha de uma planta gera uma árvore imensa como uma jaqueira, né? Por exemplo, aqui no Brasil, ou um carvalho lá na América do Norte, né? Então, esses são os grandes mistérios que a gente ainda não consegue compreender, que é esse processo de criação do absoluto, do divino, dessa força cósmica, criadora universal, que a gente chama de Deus. Então, o procedimento é você se preparar para dormir, né? Escova os dentes, faz o que você faz, faça as suas preces pessoais, né? A prece ela é muito importante dentro desse processo evolutivo. Então, as preces elas geralmente estão alinhadas com a religião de cada pessoa. Então, independente da religião institucionalizada que você siga, a prece ela traz uma componente de ampliação
da fé, né, aumenta a sua vibração áurica. Então, a prece com fé é sempre algo muito positivo, né? Então, nós recomendamos, independente disso, que todos nós tenhamos esses momentos, e o momento antes de dormir, que nossa alma literalmente sai do corpo, ela vá num nível vibracional mais elevado, né? E nós recomendamos a grande invocação também, que é uma prece universal, canalizada pela Alice Bailey da Teosofia, e você invoca os seres de luz. Os pleiadianos, o mantra de invocação é a Aloha, 3 vezes. Dos Cherokees é a Kita, Mani e Io, também 3 vezes. E para os sirianos, Iá e Umá, 3 vezes. E aí você coloca a sua intenção. A intenção é uma coisa muito importante. A intenção é algo mental. Se você quiser verbalizar, você pode, mas ela é mental, onde você prioriza, na realidade, o tratamento que você deseja que aconteça, né? Então, se o seu problema é de ansiedade, então pede para trabalhar a ansiedade, que vai ser trabalhado chakras, por exemplo, do hemisfério direito, que é o chakra da preocupação, que deixa a pessoa ansiosa, né? Se o seu problema for de depressão, a depressão tem mais a ver com chakra cardíaco, tristeza, né? Se o seu problema é de ordem física, então afeta mais o plexo solar e assim sucessivamente. Se você tem dificuldade de expressar, né, você fica engolindo sapos, por exemplo, né, como a gente fala aqui no Brasil, então isso vai ser ativado, harmonizado o chakra laríngeo. Se a pessoa é uma pessoa insegura, por exemplo, né, então tem a ver com o chakra básico. Se tem distúrbio de ordem sexual, tem a ver com o chakra sexual, é assim sucessivamente. Então, os seres de luz, eles vão agindo nos plexos, nos vórtices energéticos, né? De tal maneira que tragam uma melhor condição de harmonia vibracional energética àquele centro energético, né? O chakra, como a gente chama. Muito bem. Então, isso aqui funciona como homeopatia, que é uma terapia energética, né? Conhecida pelas suas pequenas microdoses. E imagine o seguinte, de uma forma bem lógica, né? Como nós vamos atuar a nível energético e o que vai causar alteração a nível físico, que é químico, que é imediato, então, evidentemente, é necessário que você siga um protocolo tipo de homeopatia. Vai tomando doses todos os dias, e essas doses é a meditação, né? E falar em meditação, não apenas essa meditação, mas existem outros processos, né, tipo yoga, outros tipos de meditação, que contribuem para a harmonia da sua energia, né? Das suas emoções, dos seus pensamentos. Então vamos agora à parte da experiência da meditação. Procure uma posição confortável, que seja sentada ou deitada. Essa plataforma energética, que é uma egrégora, ela se mantém por cerca de 15 minutos, meia hora. Então é esse o tempo que você deve procurar ficar, mas você vai sentir quando essa energia se desliga por algum tempo. E se você for dormir, já
é só dormir, né? Vamos fazer a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e aquecem. Do centro a que chamamos raça humana. Cumpra-se o plano de amor e luz, que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Faça agora algumas respirações profundas pelo nariz, segurando um pouquinho e soltando lentamente pela boca entreaberta. A respiração consciente, ela tira a nossa atenção do cérebro na cabeça e leva para o nosso cérebro no coração. Como você sabe, existem neurônios no coração e é um segundo cérebro, na verdade é um terceiro cérebro. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Você pode acompanhar mentalmente ou verbalmente, como preferir. Aloha. 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 Cherokees. Akita Maniyo. Akita Maniyo. Akita Maniyo. E os sirianos, Ia Yumar. Ia Yumar. Ia Yumar. E agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado com mais intensidade. Então, por favor, vá repassando essa meditação para outras pessoas. E se você tiver dúvidas, pode me contactar pelo WhatsApp ou aqui pelo Instagram. Ele fica gravado no meu Instagram e amanhã vai para o canal do YouTube Eduardo Chianca. Tenham todos uma boa meditação, um bom processo de cura e uma boa noite.